crê nisso? A ótica humana, ela olha para a gente, nos qualifica pelos diplomas pendurados na parede, pelas universidades que frequentamos. A ótica humana olha para a gente pelo porte físico que temos. A ótica humana olha para a gente pelo QI que temos. A ótica humana olha para a gente pelo carro que usamos, pela casa que moramos, pelo bairro que moramos, pela cidade que moramos, pela nacionalidade que temos. Essa é a ótica humana, qualificando pessoas pelo seu estereotipo. A ótica humana olha para a gente e geralmente escolhe-nos mediante o vasto currículo que temos. E quanto mais informação que damos, mais a ótica humana vai selecionar e vai dizer: uau, esse aqui fala japonês, esse aqui fala tailandês, whatever, fala português, esse aqui serve porque cursou na Universidade Harvard, esse aqui serve porque veio de tal lugar, tem tal nacionalidade, esse aqui serve porque tem a cor da pele dele é essa, ou a altura é essa, a fisionomia. Essa é a ótica humana, seletiva, seleciona a pessoa pela ótica que se vê. Ótica humana. Na ótica humana, muitos de nós não seríamos comissionados e escolhidos para a missão que Deus tem para a gente. Eu mesmo, impossível. Eu sou uma prova viva de Deus escolhe. Onde ninguém escolhe, Deus vê onde ninguém vê. E é uma das razões que eu sirvo a Deus. Me encontrou lá em Sovaco de Cobra, Minas Gerais. Você acha que é mole? Só Deus mesmo para encontrar. Então o que eu quero dizer para você? Ótica humana olha para a gente por aquilo que a gente tem, por aquilo que parece ter, por aquilo que a gente parece ser. Essa é a ótica humana. Mas eu quero falar com você de um Deus que vê além. Eu quero falar com você de um Deus que Ele consegue enxergar além. Ele consegue ver onde ninguém vê, e Ele consegue extrair de lugares que todo mundo diz, acabou. Ele fala, está começando, está começando. Eu vou de novo. A ótica humana, o fim é o término de tudo. Mas a ótica divina, o fim pode ser o começo. A ótica humana olha para a gente, diz para a gente, e agora? Eu quero ver como você vai sair dessa. Você trabalhou, você se esforçou, você tentou, deu o seu máximo, e você não conseguiu, e agora está tudo acabado. Em outras palavras, você está lascado. Mas a ótica divina olha para a gente e diz o seguinte: as suas forças esgotaram, deu toda a sua sabedoria, gastou toda a sua inteligência. A ótica divina olha para a gente e diz o seguinte: a ótica divina diz o seguinte: você está no fundo do poço, acabou as finanças. E ele diz: agora é a hora de eu entrar em ação. Porque eu posso pegar de onde não tem e fazer existir. Porque eu posso pegar de onde não é e passar a ser. Então eu quero dizer para você, é melhor a gente confiar na ótica divina do que na ótica do homem. É melhor a gente colocar a esperança em cima do que colocar a esperança embaixo. É melhor a gente confiar no poder daquele que nos chamou do que naqueles que estão dizendo que é o nosso padrinho que vai nos ajudar. Eu não sei onde você está colocando a sua fé e a sua expectativa, mas eu quero dizer para você que esse Deus pelo qual nos chamou, Ele não só nos chamou porque por conta das nossas qualidades, apesar dos nossos muitos defeitos, apesar das nossas muitas falhas, Ele está dizendo para nós: o meu poder se aperfeiçoa é na sua fraqueza. Se eu fosse você, eu já estava dando glória a Deus nessa manhã, porque Deus te encontrou mesmo você sendo fraco. Deus te encontrou
encontrou, mesmo você sendo limitado, Deus te encontrou e me encontrou, mesmo olhando para nós, e a nós mesmo olhando, dizendo: eu não valo nada, eu não presto para nada. Eu quero pregar sobre esse tema, eu quero falar sobre Gideão. Eu sempre disse que eu me identifico muito com Gideão. Muito, 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 muito. Tem gente que olha para Gideão, aquele Gideão que vai e vence um exército com 300 homens. Esse Gideão, é fácil ser um Gideão e vencer um exército com 300 homens, ainda que fosse numeroso. Tá comigo? Você está comigo aqui? Preste atenção para você ver. Gideão, ele vai vencer um exército com 300 homens. Mas antes disso, o que vai acontecer? O Senhor vai aparecer com ele, vai aparecer para ele. Depois que o Senhor aparece para a gente, depois que o Senhor dá a prova que está conosco, é fácil, é ou não é? Que a gente já não vai na força do braço da gente, a gente já não vai na sabedoria da gente, a gente já não vai no jeito da gente. Escute, Gideão vence a batalha. Eu já estou indo para o fim, estou mostrando o fim da história. Gideão vence a batalha com 300 homens. 300 homens. Mas não se torna difícil, porque o Senhor já tinha aparecido para ele lá atrás. O difícil é ser o Gideão de antes. E eu tenho uma admiração muito grande por Gideão, porque Gideão, a Bíblia vai dizer que Gideão estava fazendo o quê? Malhando trigo no lagar. Israel estava vivendo uma época terrível. Tudo que eles plantavam, vinham os amalequitas, os midianitas, e colhia tudo. Vinham e a Bíblia vai dizer que eles pareciam gafanhotos devorando a lavoura. Eu vou perguntar para você: você já se sentiu assim? Tudo que você faz dá errado? Ou será que só eu? Parece que tem dia que você começa numa situação de forma errada, você, como se não bastasse, você mal levanta, outra coisa errada, mal liga o telefone, outra coisa errada, sai de casa, outra coisa errada. Algum dia você já teve esse sentimento: mais valia ter ficado em casa? É só para corajoso ter essa convicção aqui, irmão. Você já teve esse sentimento de olhar para um lado, olhar para o outro e dizer: e agora? O que fazer? E como eu sempre brinco aqui, em horas como essa não aparece um chapolim colorado da vida. Só os antigos lembram, os novos não lembram o que é isso. Escute aqui. Mas tem dias que são terríveis. Houve um dia, não esqueço desse dia, eu ia ter com a família da irmã Adriana lá em Sesimbra, numa casa numa casa da irmã dela, e nós íamos passar o dia junto lá. E de repente nós colocamos no GPS e que íamos para Sesimbra. O GPS nos engana muitas vezes. E o GPS nos mandou cortar um atalho. E aí nós fomos cortar o atalho. Era uma rua de terra, de areia. Mas não era uma rua. Era quilômetros e quilômetros de terra de areia. E eu comecei a andar. E o Brian, a Brenda era novinha. Estava começando a falar. E aí, o carro começou a andar. E daqui a pouco, só via que areia e mais areia e mais areia. E eucalipto de um lado e eucalipto do outro. Eu falei: meu Deus, onde vai dar isso? E enquanto estava indo, estava tudo bem. Mas já tinha andado muito. E aí notei que o carro estava com dificuldade. De repente, ele apoiou o fundo do carro na areia. E não ia nem para trás e nem para frente. Nem para trás e nem para frente. E o que fazer quando não se sabe o que fazer? Falei: pronto, vamos ligar para o seguro. Tentamos, o Brian
entrou para debaixo do carro, tirando areia, eu tirava areia, tentava puxar, mas não adiantava em nada. O seguro disse o seguinte: nós não entramos aí. Você entrou no terreno de areia porque você quis, então o seguro não entra aí. Porque se ele entrar aí, o caminhão também pode ficar atolado. O que fazer? Existe aquele dia que parece que as coisas tendem a dar errado. Sabe, eu aprendi uma lição nesse dia. Quando você não sabe o que fazer, sabe o que você faz? Adore a Deus. Arranje uma forma de tirar os seus olhos do problema e dizer: Deus, as minhas forças esgotaram. Eu falei com o José: o negócio está feio, eu não consigo mais sair de um lugar. Ele falou assim: eu vou aí. Tentou nos ajudar também não. Falamos: nada vai acabar com a nossa alegria. Deixamos o carro lá, andamos a pé, fomos passar o dia junto, comemos churrasco na mesma, nos alegramos, mas tinha um problema para resolver ainda. Passamos um dia grande, usufruímos daquele dia, voltamos, o carro nos esperava, o problema estava de volta no mesmo lugar. Voltamos lá para o lugar do problema, todos. E agora o que vai fazer? Chegamos lá, sem saber o que fazer, não havia muito o que fazer. Saímos, decidimos entrar pelas fazendas e procurar um fazendeiro que tinha um trator para puxar o carro. Encontramos um moço que tinha um trator. E o moço disse o seguinte: eu até posso, mas não posso agora. Volte para lá e me espere lá. Eu estou acabando de preparar um porco aqui, eu acabei de matar. Olha que coisa linda. E depois eu vou lá ter com vocês. E fomos para lá, esperamos. Deu 1 hora, o moço não vinha. Voltamos atrás dele, ele vinha no caminho. Ele pegou o que nós não conseguíamos. Ele simplesmente engatou o carro no trator. E com 10 minutos, nós já estávamos na estrada. O que eu quero dizer para você? Existem dias que são terríveis, que as nossas forças se esgotam, que as notícias que chegam não são mais boas. Existem dias, existem meses, existem semanas que nós vamos ter que continuar a vida apesar dos problemas. É isso que eu quero dizer para você. Eu quero que você olhe para esta mensagem dessa forma. Você é considerado um Gideão. Você é considerada uma gideonita, apesar dos seus problemas. Porque os problemas batem na sua porta também. Batem ou não batem? Obrigado, minha irmã. Os problemas batem na sua porta? Os problemas batem nas nossas portas. E é esse dia que a gente não pode baixar a guarda. Eu estou pregando hoje aqui, mas eu estou ministrando essa palavra para você entender que a vida ela continua apesar dos problemas. E não vai ser o primeiro problema que você vai baixar e vai dizer: e agora? Eu penduro a chuteira, eu não sirvo para nada. Não. A Bíblia diz o seguinte: se te mostrarem frouxo no dia da angústia, de sorte, a sua força será pequena. Está vivendo dia de luta? Arregace a manga, vai para cima, continue lutando. Ah, pastor, está difícil. Mas o que você está fazendo com a dificuldade? Vai se entregar? Vai entrar na galeria dos covardes ou dos vencedores? Eu estou aqui pregando aqui. Pastor, lá em casa está assim. E aí, o que você vai fazer? Vai pendurar a chuteira? Vai ficar reclamando? Vai entrar no muro da lamentação só para reclamar? Ou vai entrar no muro daqueles que dizem o seguinte: o Senhor é a minha bandeira, por fim o Senhor levantará sobre os meus problemas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu creio que hoje eu estou passando por luta, mas amanhã vai ser testemunho. Então deixa eu contar para você aqui, dizer para você: não quer dizer que a gente não tem problema.
A diferença entre um homem e outro, um homem, uma mulher e outra, é o que a gente faz no dia dos problemas, no dia da luta, no dia da aflição, no dia da porta fechada, no dia que nós recebemos um diagnóstico negativo ao nosso respeito, no dia que nós percebemos que alguém anda falando da gente o que não devia. Nesse dia é como você se comporta que vai definir onde você vai chegar. Eu quero mostrar para você esse moço. A Bíblia diz que Gideão estava fazendo o quê? Malhando trigo. Onde? Malhando trigo no lagar. O que quer dizer isso? Ele se reinventou. E eu vou ministrar para você e você vai pegar isso aqui. Ele não ficou dizendo: e agora? Eu já não posso nem mais malhar trigo. Porque o malhar trigo, como eu já disse aqui inúmeras vezes, precisava de um espaço aberto, onde o vento vinha para levar a palha. Então, se ele fosse malhar trigo, preste atenção, olhe para cá. Se ele fosse malhar trigo no lugar aberto, onde o vento era favorável, os seus inimigos iam vê-lo. Então, ele disse o seguinte: já que eu não posso malhar trigo ao ar livre no lugar que eu tenho que malhar, eu vou me reinventar. Eu vou procurar um lugar às escondidas, para onde que eu possa cumprir, malhar o trigo. Esse trigo eu vou para um lugar às escondidas, pode não ser o lugar apropriado, mas eu vou para lá. Eu vou malhar trigo, não tem vento, mas eu vou dar o jeito. Talvez eu não vou ter o mesmo rendimento de um lugar aberto, mas eu vou malhar trigo. Você está aqui comigo? Escute. Sabe quando você entra numa profissão que não é sua? Faz uma coisa que você não está habituado a fazer? Você está malhando trigo no lagar. Você está fora do seu habitat. Você está fora do seu lugar de costume. Mas tem muita gente que não quer malhar trigo no lagar. Ah, não tem vento, eu não formei para isso, pastor. Se não é na minha profissão, eu nem vou. Sabe o que você faz? Vai passar fome. Gideão, ao contrário, ele diz o seguinte: a vida tem que continuar. E porque a vida tem que continuar, eu vou malhar trigo no lagar. Gideão, mas lagar não é lugar de malhar trigo, Gideão. Mas lá malhando trigo no lagar, eu consigo sustentar a minha família. Malhando trigo no lagar, eu consigo pagar as minhas contas. Malhando trigo no lagar, eu me mantenho ocupado. Então, já que eu não posso malhar trigo ao ar livre, até que a vitória vem, eu vou para o lagar mesmo. Ah, você precisa entender aqui. Recomeçar, meu irmão. Recomeçar. Por baixo, se preciso. Recomeçar na área que quem sabe você não foi formado para isso. Recomeçar em lugares inóspitos, inadequados. Mas entendendo o seguinte: eu não posso dar o luxo de parar. Tem alguém que teve que se reinventar aqui? Aleluia. Ei! E quem disse para você que o seu reinventar é um problema? Depende da ótica. Tem gente que vai chamar a bênção de maldição. Tem gente que vai chamar de recomeço de prova. Mas Gideão estava dizendo: não, eu estou no lagar, eu não vou reclamar. E quando eu reclamar, vou reclamar para a pessoa certa. Aleluia!
Ei, deixa eu dizer para você, Gideão estava lá no lagar, Laís, e ele estava malhando trigo, e quem sabe, sentindo cansado, porque o cansaço vem, a dificuldade bate na porta, a gente lembra dos dias de bênção que a gente já viveu, e muitas vezes nós somos tendenciados a olhar para trás, e Gideão estava lá olhando, e quem sabe lá naquele dia, eu disse aqui eu disse domingo passado, sexta-feira, que dias comuns pode ser o dia da nossa transformação, dia da nossa bênção. Você está aqui comigo? Gideão estava, Bruno, quem sabe dizendo mais um dia. Gideão estava, quem sabe dizendo mais uma oportunidade, eu estou indo, mais um dia. Hoje, Gideão, onde você vai? Oh, fale baixo, não fale alto. Eu estou indo malhar trigo no lagar, às escondidas. Mais um dia. Mas esse dia parecia um dia normal. Parecia um dia normal, Aldair. Parecia mais um dia comum. E ele vai para o lagar e está lá no lagar, malhando trigo. Dentro daquela vala. Quando de repente, ele olha, o anjo do Senhor aparece para ele. Aleluia. E já vem com uma mensagem totalmente ao contrário daquilo que ele estava na sua mente, no seu subconsciente. O que eu quero dizer para você, em um dia comum o Senhor pode te surpreender. Em um dia comum o Senhor pode falar com você. Em um dia comum o Senhor pode te alcançar. O que você precisa é continuar malhando o trigo, quem sabe no lagar, mas você precisa continuar. E ele está lá malhando o trigo no lagar, Peterson. E ele está malhando o trigo no lagar, e de repente ele ouve uma voz dizendo: o Senhor é contigo, varão valoroso. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. E é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. Cante, cante. E clamamos o nome. O nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Esse dia Gideão estava lá, cansado. O anjo aparece para ele. Ele está dizendo: eu sou o menor da casa do meu pai. Ele está dizendo, irmã Eliette, ele está dizendo o seguinte: eu sou o menor da casa do meu pai. Ele está dizendo: eu sou apenas um. A minha tribo é a menor. O meu povo não aguenta. Nós perdemos as lutas. Os amalequitas e midianitas vêm, destrói as nossas lavouras. Não está valendo a pena. Tudo que a gente planta, ele escolhe. Nós entramos num ciclo de miséria. Mas nesse dia, quando ele ouve aquela voz, olhe para cá, por favor. Quando ele ouve aquela voz, ele está dizendo, o Senhor está dizendo para ele: Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Esse dia parecia um dia normal, mas ele ouve uma voz. Ele vai pensar: não pode ser comigo. Que valor eu tenho? Que qualidade eu tenho? Não tem lógica. Sabe aquele dia que parece não tem lógica? E aí de repente,
quando ele olha, pensa que as forças acabaram, o socorro veio, você perdeu. Aleluia. O anjo está dizendo: é contigo mesmo. O Senhor é contigo, varão valoroso. Tu livrarás o povo de Israel da mão dos midianitas. Ele poderia dizer: escolheu a pessoa errada. Eu não tenho qualidades para isso. O que eu vim aqui ministrar para você é que o Senhor faz o que o homem não pode fazer. O Senhor entra onde o homem não pode entrar. E hoje Ele pode alcançar você aqui em meio ao cansaço que você está vivendo. Hoje Ele pode alcançar você aqui em meio às indecisões da sua vida e da sua alma. Quem sabe você está chegando e está entrando em um estafa emocional, espiritual, dizendo: parece que tudo que eu fiz deu errado. Deixa eu te dizer, o Senhor pode te alcançar aqui hoje. A mensagem de Deus pode chegar na tua alma dizendo para você: apesar de você estar sentindo fraco, mas esse não é o meu olhar para você. Eu te vejo diferente. Eu vejo você, apesar da sua fraqueza, eu vejo você no propósito que eu te criei para ser. Aleluia. E aquele moço, mesmo cansado, ele estava lutando. Mesmo cansado, ele estava indo em frente. E ele entendeu. Ele conseguiu ouvir a voz de Deus. E ao ouvir a voz de Deus, aleluia, tudo mudou. E deixa eu dizer para você, quando nós damos ouvidos à voz de Deus ao nosso coração, as coisas tendem a mudar. Quem sabe você está aqui hoje cansado. Quem sabe você está aqui hoje tentando dar continuidade na sua vida emocional e espiritual, sentindo vontade de pendurar a chuteira, sentindo vontade de voltar atrás e dizer: não quero mais, essa vida chegou, ou dar um cabo na própria vida. Eu quero trazer uma mensagem da parte de Deus para o seu coração. Hoje o Senhor está dizendo para você: eu sou contigo, sou eu que te ajudo. Você está olhando para a sua fraqueza, mas na sua fraqueza eu manifesto para te ajudar. Na sua fraqueza eu manifesto para te encorajar. Na sua fraqueza eu manifesto para mostrar para você que eu posso mudar a sua história, que eu posso mudar a história da sua casa, da sua vida, da sua família. Ei, escute isso nessa manhã. Deus está nessa manhã procurando pessoas cansadas, cabisbaixo, sem direção, para dizer para elas: eu posso mudar a sua história. Dia comum, Fábio, dia comum são dias de mudanças para a gente. Dia comum são dias de expectativas para a nossa alma, quando nós colocamos o Senhor como a nossa esperança. E Gideão entendeu isso. Agora o mesmo Gideão, diga comigo, o mesmo Gideão. Diga mais forte, irmão. Diga assim: o mesmo Gideão que estava desmotivado. O mesmo Gideão. Diga todos, o mesmo Gideão que estava desmotivado. Agora ele faz prova com Deus. Ele pede sinal. O Senhor se revela a ele. Nós vamos encontrar no capítulo 6 Gideão desmotivado. Nós vamos encontrar no capítulo 6, olha para cá, Gideão malhando trigo no lagar. Nós vamos encontrar no capítulo 6 Gideão dizendo: eu não sou ninguém, eu não valo nada, eu nada tenho, eu não consigo fazer nada. No capítulo 6. Mas após o anjo do Senhor aparecer para Gideão, sabe o que Gideão faz? Olha para cá. Gideão diz o seguinte: agora que o anjo apareceu para mim, eu não vou mais na força do meu braço. Então, eu não quero qualquer um do meu lado. Aleluia! Eu não quero qualquer um. No início, antes do Senhor aparecer para ele,
antes do Senhor aparecer para ele, qualquer um poderia servir, porque ele estava sentindo sozinho, fraco. Então qualquer apoio era mais valia. Mas depois que o Senhor aparece para ele, a Bíblia vai dizer que a primeira mensagem dele que vai dizer: fracos e medrosos, voltem. Eu não quero qualquer um do meu lado. Ele vai fazer a segunda prova e vai dizer o seguinte: só quero comigo quem estiver disposto a lutar. De um exército tão grande, Pedro, vai sobrar 300 homens. Com esses 300 homens, Gideão vai ganhar uma guerra. O que vai fazer a diferença? Nunca foi a sua sabedoria, nunca foi a força do seu braço, mas é a sua dependência de Deus. Gideão entendeu e aprendeu que se ele dependesse de Deus, qualquer guerra que ele entrasse nela, ele venceria. Eu vou de novo, Gideão aprendeu e entendeu que se ele dependesse da presença de Deus, se ele colocasse na dispensação do Espírito Santo, qualquer lugar que ele entrasse, ele seria vitorioso. Ei, deixa eu pregar para você nessa manhã, finalizar essa mensagem, dizendo para você: o problema não são as suas guerras, o problema não são as suas lutas, o problema não são as suas dificuldades, o problema são as suas dificuldades sem a presença de Deus. Mas se você hoje nessa manhã entender isso e dizer: Deus, vem comigo, faz parte da minha empresa, faz parte do meu trabalho, eu convido o Senhor para o meu setor de trabalho, eu vou profetizar vida onde quem sabe estava falência. Se você começar a declarar paz sobre o ambiente, quem sabe de problema, de dificuldade, você vai entender que já não é mais só você, mas que você tem uma mão forte, que você tem um Deus todo-poderoso, que você tem um Deus que luta por você. Eu quero convidar o ministério de louvor aqui em cima. Deixa eu dizer para você nessa manhã, é na força do Espírito Santo que a gente vence as guerras da gente. É na força do Espírito Santo que a gente vai contra os nossos inimigos. É assim que eu luto as minhas guerras. Deixa eu dizer para você, Gideão entendeu isso, e ao entender que Deus estava do seu lado, aquele Gideão que reclamava, parou de reclamar. Ei, crente, se você está com Deus e Deus está com você, não fique murmurando não, por gentileza. Não fique murmurando, porque a murmuração atrasa a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Gideão entendeu isso. É tanto que quando o anjo aparece para ele, ele vai dizer: se o Senhor fosse comigo, por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo? Onde estão as promessas do Senhor para a nossa casa, para a nossa família, para o povo de Israel? Mas ao entender que o Senhor estava com ele, ele se posiciona. E ao se posicionar diante de Deus, um posicionamento diante de Deus, ele entendeu que em Deus ele podia todas as coisas.